Por que é importante ter um método para estudar a Bíblia? No programa de hoje, nós vamos entender como fazer um estudo bíblico devocional de forma simples e prática. E agora, Escola Bíblica. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica aqui pela TV Novo Tempo, o canal da esperança. Que privilégio ter a sua companhia, que privilégio estarmos juntos. Muito obrigado por sua audiência. Obrigado a você que acompanha aqui a TV Novo Tempo, canal da esperança. Quero começar o programa de hoje mandando um abraço para uma família muito querida. Igor, eu devia ter te perguntado como é que soleta seu sobrenome. Professor Igor, que é professor na nossa universidade Adventista Campus Engenheiro Coelho, professor para cursos de agronomia e veterinária. O sobrenome da família é Schiocket Hübner. Será que é isso, Igor? Se eu errei, me ajuda aí, tá? Um abraço para o Igor, para a Rúbia, para os filhinhos, o Rafael e a Luísa. São queridíssimos, uma família muito querida. E Dona Zenira, eles estiveram aqui na Novo Tempo, fizeram o tour. Dona Zenira, anjo da esperança, a Luísa, anjinho da esperança, obrigado a você. Só para lembrar que os anjos da esperança são os nossos queridos doadores, aqueles que acreditam na mensagem da Novo Tempo e com a sua doação faz com que a gente leve essa mensagem a outras pessoas em outros lugares. Um abraço, família querida. Deus continue abençoando muito você. E não esqueça, se você quer ser um anjo da esperança, está aqui o telefone, 0 operadora 12 21 27 30 30. 0 operadora 12 21 27 30 30. Por exemplo, através da sua doação, nós imprimimos as nossas revistas Esperança, nós fazemos com que a Esperança, que é a nossa instrutora bíblica virtual, ela tenha muito mais capacidade para atender mais pessoas. Lembrando que a nossa Esperança é a nossa instrutora que a gente está estudando aqui nesta temporada. A gente tem vários estudos, você estuda pelo WhatsApp, tá? A Esperança, a gente está estudando Bíblia Descomplicada, mas você tem vários estudos ali. Então, graças aos nossos anjos da esperança, a gente tem rádio, a gente tem TV, e a gente tem web, né? O nosso canal, o NT Play, e a gente tem também agora a nossa instrutora bíblica virtual, e a gente imprime e envia as nossas revistas Esperança sem nenhum custo para os nossos telespectadores. O WhatsApp da Esperança que eu não falei, né? Então vamos lá. Agora, anota aí, é o 12 9 8200 0062. É isso? Acertei? Tá certinho? 12 9, que tá aqui, Aqui eu não vi ali, Tá aqui, tá? 12 9 8200 0062. Registra o número, salva lá, Esperança, eu coloquei Esperança Novo Tempo. E aí você vai estudar a Bíblia pelo WhatsApp, tá bom? Nessa temporada estamos estudando Bíblia Descomplicada essa semana, hora marcada, ou seja, como desenvolver uma vida devocional para que isso se estenda ao longo do dia. Para que a gente entenda que não há separação. A gente conversa com Deus, a gente pede orientação, a gente pede sabedoria e ao longo do dia, em nossas atividades, o Espírito do Senhor vai nos guiando. Nos seus empreendimentos, nos seus negócios, no seu processo de educação, no seu processo de formação, você que estuda, tá bom? Vamos orar e vamos estudar? Senhor, mais uma vez suplicamos a Tua orientação ao abrirmos a Tua palavra, ao meditarmos, que diante de tantas tarefas, diante de tantos desafios, que a gente pare para ouvir a Tua voz. Eu suplico, meu Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Eu já disse essa frase aqui, estava lembrando agora, orando e procurando lembrar a frase. A velocidade da vida, ela nunca vai alcançar as necessidades da alma, aquilo que está no seu interior. Não esqueça disso.
a velocidade que nos é imposta pelas atividades, pelos afazeres, a gente não vai conseguir as necessidades da alma, o nosso ritmo interno é diferente daquilo que nos é exposto externamente. Eu não sei se isso fica claro para você. Eu posso estar falando para você que se declara, né, ou se apresenta como até um workaholic, aquele que trabalha, que é aqui, corre lá e tal e tal. Eu vou dizer para você, vou te dizer, você pode até ser e fazer assim, tá? E esses dias eu vi uma palestra, né? Comecei a assistir uma palestra e não consegui ir. Um indivíduo falando da superprodução que tem que ter e corre, e é isso, eu exijo dos meus funcionários assim e tal. Está tudo bem o compromisso que a gente tem que ter com a vida e com o trabalho. Não estou dizendo que a gente não deva ter compromisso. Eu fui criado nessa cultura, né? Eu lembro quando não sei se até já contei aqui, quando eu fui para o trabalho pela primeira vez aos 14 anos de idade, meu pai me passou uma lista de orientações. Obrigado, seu José. Obrigado, viu? De coração. Né? Sobre as responsabilidades. Não deixe o chefe ter a impressão de que você não está trabalhando e tal. Né? Está tudo bem. Agora, o que eu quero dizer é que o que está aqui no seu interior não vai conseguir acompanhar. E essa é uma estratégia do mundo para que a gente não pare, a gente observe, para que a gente não contemple. Contemplação, parar e pensar em Deus, olhar para o céu azul, para uma mata, para um lago, mesmo que você more numa cidade, por uma praça, por um passarinho. De vez em quando aqui na Novo Tempo a gente tem o privilégio de tucanos pararem perto da janela aqui, perto do prédio, a gente parar para observar. Olhar para o mar, você que mora no litoral, parar, contemplar. Nós estamos sendo envolvidos por um ritmo que não nos leva à contemplação. E aí eu poderia viajar aqui nas reflexões, por isso estamos adoecendo fisicamente, estamos adoecendo emocionalmente, mas o que eu quero trazer para você é hora de você dar o ritmo. E eu vou dizer, pastor, mas tem que correr isso, precisa pagar isso. Às vezes é importante que a gente coloque o pé, né, no freio, tire do acelerador aqui, né, que a gente dê uma tranquilizada para a gente poder desfrutar. E tudo isso começa, é claro, ou tudo isso faz parte quando nós contemplamos a Deus como aquele que é o nosso Criador e nosso mantenedor. E é importante que a gente tenha esse momento antes de todas as atividades. Vai se desenvolver ao longo do dia, tá? O estudo regular da Bíblia aumenta o conhecimento sobre Deus e sobre sua vontade para nós. Esse é o grande propósito. Porque quando eu começo a visualizar Deus e o que Deus deseja para a gente, isso vai fazer toda a diferença. Vai dar um outro ritmo para a vida, vai dar um outro olhar para as pessoas, aqueles que estão mais perto de nós ou desconhecido. Antes de começar o estudo, tenha em mente alguns princípios básicos que vão direcionar você antes de ir para o seu momento de meditação. Primeiro, ore pedindo a Deus sabedoria, entendimento e discernimento para ouvir a sua voz. Peça que o Espírito Santo ilumine. Não abra a sua Bíblia antes de dizer, Senhor, me faz ouvir a tua voz através desse texto, porque o Senhor inspirou o autor bíblico. Esse autor bíblico escreveu. Essa inspiração, a gente já explicou, não é um processo de ele sair do seu estado psicológico normal, né? Não é isso. Mas o Senhor guiou seus pensamentos. O Espírito Santo guiou o processo de formação, quando juntaram os manuscritos para vir, para estar aqui o que a gente tem hoje. E esse mesmo Espírito deve ser aquele que vai iluminar a minha mente quando eu abrir a palavra. A Bíblia foi inspirada por Deus, por isso nós precisamos da ajuda
dele, o Espírito Santo, para nós compreendermos. E eu sempre tenho repetido essa frase: a Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é um livro sobrenatural. Escolha um método de estudo. Isso vai te ajudar a organizar as suas leituras, suas anotações e suas aplicações. E a gente tem muito material muito bem feito, muita gente explicando de uma forma muito agradável e levando a forma de entender a Bíblia de forma muito, muito agradável, né? Como é que você pode fazer? Você pode fazer um estudo temático, né? Escolha um tema e mergulhe nesse tema. Pode fazer um estudo devocional, que é o que a gente vai fazer hoje. Vou parar aqui e vou ler um texto, a gente vai ler um salmo e vamos parar nesse salmo. O que o Senhor quis dizer para o autor bíblico? Você pode analisar capítulos, você pode analisar personagens, entre outros temas que você pode estudar. Pegue lá, por exemplo, eu sempre digo quando alguém está começando a ler a Bíblia, esses dias alguém falou: pastor, é difícil entender a Bíblia, não é fácil não. E eu entendo, talvez você não tenha o hábito, mas eu sempre sugiro, comece pelos livros simpáticos. O que são os livros simpáticos? Os evangelhos, a história de Jesus, são aqueles assim que você vai mergulhar na história. Não quer dizer que a Bíblia não seja simpática, não é isso que eu estou dizendo, entendeu? É que tem uns que você vai ter mais facilidade. Pega Salmos, Provérbios, tá? E aí você vai fluir nesse processo de compreensão, porque talvez você vai ter expressões ali que sejam expressões não muito familiares. Se você pegar uma tradução mais tradicional. Por isso que eu sempre digo assim, pegue uma Bíblia, pegue umas 2, 3 traduções. Se você tiver hoje, através do celular, você consegue. Por exemplo, aquele texto, né, Nova Versão Internacional, na linguagem de hoje, Nova Versão Transformadora, a Bíblia Viva. Se você vai estudar de forma devocional, agora se você vai fazer um estudo profético, aí eu recomendo que você tenha uma Bíblia mais tradicional, entende? Mas compare expressões. Agora, escolha qual será o método melhor para você. O estudo devocional, por exemplo, é uma forma bastante comum e simples para estudar a Bíblia. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, que é uma jovem que, né, ela e o esposo são formados na área de biologia, e ela desenvolveu um método bem simples, o Falei com Amor, que é uma forma de mergulhar no texto de forma simples. Vale a pena você ver, né? Dá uma olhadinha, porque a gente tem boas sugestões de como estudar o texto bíblico, para que a Bíblia, como eu mencionei ontem, se torne mais leve. Lembra bem que esse método de estudar de forma devocional consiste em ler um trecho da Bíblia diariamente com o propósito de se alimentar espiritualmente e se aproximar de Deus, tá? Esse é o objetivo. Para fazer esse estudo, você pode seguir os seguintes passos. Vamos lá. A gente só está sistematizando para te dar ideia. Tem várias outras formas. Por exemplo, se eu peguei aqui, eu vou estudar por personagem, tá? Tá tudo bem, vou estudar um tema. Aqui é o estudo devocional. Escolha o que você vai estudar. Pode ser um livro, um capítulo ou um versículo da Bíblia. Primeira coisa, você vai ler com atenção. Por isso, esse momento tem que ser aquele momento de desligar, que eu mencionei ontem. Procure observar os detalhes do texto. Por isso, pode ser necessário ler mais de uma vez. Se você não acompanhou a nossa temporada, eu sugiro para você que você assista no NT Play ou no nosso canal no YouTube os estudos anteriores. A Bíblia ela se interpreta por si mesma, ler texto e contexto, ler o contexto cultural. São formas que a gente tem para compreender o texto bíblico. Estou lendo um salmo, é uma música, é uma poesia. O indivíduo abrindo o coração para Deus. Eu estou lendo um texto, só peguei um texto bíblico.
Então, vou analisar o contexto imediato. O que está dizendo no capítulo? O que está dizendo nos capítulos anteriores? O que está dizendo no livro? Entende? Você vai ampliando. Então, escolha, né, e leia com atenção. Que forma eu vou estudar? O que eu estou escolhendo aqui? Isso aqui é uma coisa muito boa. Uma das boas formas de aprender é perguntando. Então, faça perguntas ao texto. Quem está escrevendo? O que ele está escrevendo aqui? Onde ele está escrevendo? Quando ele escreveu? Como ele escreveu? Por quê? Qual é o propósito dele? Isso vai ajudar você a extrair o real significado do texto. Então, faça perguntas. Anote. Eu acho que é bem interessante. Eu gosto muito de anotar na minha Bíblia e, às vezes, eu coloco até um post-itzinho, né, do lado de um texto, do lado do texto aqui, ó, né, com alguma informação. Vou até mostrar aqui na minha, aqui, ó, com uma informação, tá, para ilustrar, tá vendo? E gosto de ir marcando o texto. Então, são maneiras de que você... Aqui tem mais, ó, olha aqui. Então, às vezes é uma ideia que eu li sobre o texto, está aqui, ó, que eu li sobre o texto e eu quero que ele fique ali, tá? E para quando eu voltar, aquilo volte para a minha mente. O que eu escrevi? Por que eu li isso aqui? Tá? Orar é falar coisas para Deus. Gratidão, louvor, súplica, intercessão, confissão, queixas. Orar é falar, ouvir o que Deus dirá. Oração é uma interação com Deus. Então, isso vai me ajudar. Aí estou colocando a escuta ativa e não passiva. Eu estou atento ao que Deus tem para me dizer. A conversa com Deus não pode começar e terminar. Ela tem que ser o tempo todo. Eu tenho que estar sempre com o ouvido atento. Então, fica aqui minha sugestão para você. Então, pode ser um caderninho. Teve uma época que eu fiz um processo bem legal, que era copiar textos da Bíblia. Meditava no texto e copiava o texto. Tem um caderno lá com textos. E aí isso vai fazendo com que você vai entronizando, vai entrando no seu coração. Lembra o texto que a gente leu ontem, de Deuteronômio, capítulo 17, versos 18 até o verso 20? Quando o Senhor dá conselhos para o rei, ele está dizendo, escreva isso, leia, medita de dia e de noite nisso. Procure as respostas no texto. Não invente ou imagine respostas. Use o contexto imediato para esclarecer as suas dúvidas. O contexto imediato é o que o capítulo está falando sobre isso. Os capítulos estão falando, o que o livro está falando, tá? Resuma o texto nas suas palavras. Use uma linguagem simples e clara. Isso você pode escrever. Eu entendi isso. Tente expressar a ideia principal do texto sem omitir ou acrescentar nada. Aplique o texto para a vida. Eu já falei isso aqui. A Bíblia se torna relevante quando a gente aplica para a nossa vida. O que eu preciso fazer? Deixar de fazer ou mudar na minha vida por causa desse texto. O que eu preciso fazer, deixar de fazer ou mudar disso que eu estou lendo? E aí se torna muito mais relevante. Vamos lá. Vamos rapidamente fazer um exercício que está no Salmo 15. Estamos lendo uma poesia, uma música, e a gente vai ler aqui alguns versos junto com você. Vamos lá, vamos meditar. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que vive com integridade, que pratica justiça e de coração fala a verdade. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Aquele que aos seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação, mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem age assim não será jamais abalado. Está aqui.
E eu quero fazer uma reflexão rápida com você. A gente pode ir aqui, ó. Eu ia ler aqui no meu texto, na minha Bíblia, a tradução é um pouquinho diferente, tá? Mas vamos lá. Vamos fazer o exercício, tá? Se você pegasse um caderninho. O que o Senhor está dizendo aqui? Se você ler o capítulo anterior, você vai, o salmo anterior, né? Você vai perceber que o salmo vai falar sobre aquele que é insensato, aquele que não faz a vontade do Senhor. Já no Salmo 15, ele está dizendo sobre aqueles que vão habitar no tabernáculo. O tabernáculo era a referência, era o local que eles desejavam estar próximos, mas aqui ele está falando sobre aqueles que habitarão a eternidade, porque o símbolo aqui é o símbolo daqueles que nunca mais serão separados do Senhor. Então, quem vai morar no teu santo monte? A palavra morar aqui é quem vai habitar. Quem vai construir a casa no teu santo monte? Ou seja, quem vai estar com o Senhor para sempre? Faça perguntas. O que isso tem a ver comigo? Eu desejo um dia habitar para sempre com o Senhor? E agora ele vai dar pelo menos 10 sugestões aqui, de características daqueles. E aí você pode ir anotando. Eu, por exemplo, coloquei na minha Bíblia aqui, fui numerando. Primeiro, o que vive com integridade. Ou seja, o íntegro não é aquele que não tem pecados, não. Mas é aquele que decide seguir o Senhor, cumprir aquilo que o Senhor coloca. Se ele tem seus equívocos, se ele tem seus erros, ele volta. Ele volta para o Senhor, porque ele sabe que é ali a fonte de sucesso da vida dele. Eu coloquei na minha Bíblia, como eu disse, numeração. Primeiro, o que vive com integridade. Segundo, aquele que pratica a justiça, diz o verso. E de coração, fala a verdade. Então você tem pelo menos 3 características aqui. E aí você pode ir numerando essas características e pensando, eu tenho vivido com integridade, eu tenho sido justo com as pessoas, eu estou vendo alguém ser tratado injustamente e eu não tenho feito nada, não tenho agido, eu tenho de coração falado a verdade. Olha a sequência, verso 3, aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo. Então a gente tem aquele que não está falando mal dos outros, é aquele que não vai fazer mal ao seu próximo. Nós temos 4 e a quinta característica, e nem lança injúria contra o seu vizinho. Não vai falar mal dos outros. Vejam que há uma ligação de uma expressão com outra. Agora, 6ª característica, aquele que aos seus olhos tem por desprezível o que merece reprovação. Ou seja, aquele, você não suporta no sentido assim, você não aceita aquele que está agindo injustamente. E você mostra de forma clara que o que está sendo feito, aquilo que é injusto, você não aceita. Mas, na poesia está comparando, verso 4, mas honra os que temem ao Senhor e que jura com dano próprio e não se retrata. O texto aqui está melhor interpretado. Aquele que jura, aquele que promete e cumpre o que prometeu, mesmo que o prejuízo seja dele mesmo. A gente já tem aqui 7 características. E agora, 8ª característica, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, aquele que não vai tirar, a minha tradução diz, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, aquele que não vai explorar o outro e nem vai aceitar suborno ao inocente. 9 características nós temos aqui. E agora, aqui, para concluir a 10ª característica. Aquele que age assim, ele não será abalado. Dá para entender? Dá para enumerar cada uma dessas características? Essa é só uma sugestão. Simples. Coloque e agora reflita em cada uma dessas características e saia para o dia.
E se você, em algum momento, você se identificou como alguém que está aceitando a injustiça, aquele que não está cumprindo a palavra, como aquele que não está cumprindo o que foi, se ele vai sofrer o dano, ele cede, ele desmente. Quando a gente medita no texto dessa forma, você vai perceber que o Espírito Santo está falando para o nosso ouvido. Essa hora marcada de devocional não é a hora para terminar e a hora de eu cumprir o meu papel aqui, cumprir a minha promessa. Eu cumpri a minha promessa. Não, não é essa hora. É a hora de marquei um momento, ouvi e agora? Agora eu saio para a vida. Eu saio para a vida. Mesmo que a vida tenha aquela velocidade, suas tarefas, suas atividades, eu saio para a vida. Porque o que vai dando o tom para a vida não é o que é me colocado ao longo do dia. O que vai dando o tom é aquilo que eu coloquei no primeiro momento no meu coração. Fica claro isso para você? E aí você vai ter os desafios. Você vai errar. Você vai se equivocar. Mas você está com o ouvido aberto ao Espírito de Deus porque você abriu no primeiro momento e você quer que isso permaneça ao longo do dia. E você não se desliga, você se conecta, você ora. Se você está no carro, se o trânsito está intenso, você vai conversar. Senhor, me dá tranquilidade. Senhor, aconteceu isso. Senhor, me ajuda. Faz sentido para você? Eu quero te dizer que para mim faz sentido. Buscar o Senhor, ouvir a sua voz, no primeiro momento, e dizer, Senhor, me acompanha ao longo desse dia. Eu quero ter um ouvido atento à tua vontade. Eu quero ser sensível à tua voz, para que eu tenha sensibilidade com as pessoas, com o próximo. E assim, eu faço a diferença. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, não deixa, Senhor, que a velocidade da vida nos tire de estarmos ligados a Ti ao longo do dia, por favor. E que a gente tire um momento de devocional, de entrega para o Senhor falar, como a gente leu agora esse salmo. Que o Senhor nos oriente, porque um dia queremos habitar a eternidade contigo. Habitar no Monte Santo, como disse o salmista, em nome de Jesus. Amém. E aí? Amanhã de manhã, ou hoje à noite, momento que você está assistindo, vamos ter esse momento de entrega, de comunhão, um ouvido atento para ouvir a voz do Espírito Santo e que isso permaneça ao longo do dia? A gente se encontra amanhã aqui em mais uma Escola Bíblica, tá bom? Tchau!